saudações, bom dia para quem é do dia, para quem está estudando de dia, boa tarde para quem está estudando de tarde, boa noite para quem está estudando de noite e boa sorte para quem está vendo esse vídeo de madrugada, né? Aqui é atemporal, existe um horário que eu estou gravando esse vídeo, mas o horário que vocês vão assistir e estudar esse vídeo depende só de vocês, tá? Por isso essa saudação tão ampla. Então vamos ao que interessa, continuar com o estudo de concepção de sistemas de abastecimento de água. No vídeo passado, na aula passada, a gente estudou a parte 1, a parte mais introdutória sobre concepção. E agora a gente entra na parte 2, a parte que tem os estudos de concepção, tá? Aqui a gente já tem uma pequena aproximação com o cálculo. Vamos então, vamos em frente, vamos encarar essa aula. Vamos lá. Estudos de concepção é o nome desse capítulo. Então, vamos em frente. A gente tinha definido o que era concepção de sistema de abastecimento de água, né? Na verdade, a gente tinha definido o que era concepção de uma forma geral e a gente viu que é um conjunto de estudos que a gente precisa obter para a gente chegar a algumas conclusões necessárias e suficientes, né? Para a gente chegar em algumas alternativas ou, melhor ainda, chegar na melhor alternativa, tá? Dentre esses estudos, eu vou citar aqui vários deles. Não quer dizer que todos os tipos de estudo estejam aqui, não, tem vários, eu divido em grupo aqui, tá? E que pode ser que num determinado caso seja necessário, na verdade é isso que ocorre, num determinado caso é necessário alguns estudos, em outro caso, em outro trabalho, vão ser necessários outros estudos, alguns podendo coincidir ou não, tá? De uma forma geral, eu vou apresentar aqui os estudos que mais são corriqueiros, mais são cotidianos no mundo da concepção de sistema de abastecimento de água, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, questão de aspectos socioeconômicos, né? Antes disso, a caracterização da área em estudo. Então, se eu vou conceber ou um sistema novo de abastecimento de água ou a ampliação de um sistema de abastecimento de água, eu tenho que conhecer a área que eu estou estudando. Mas o que é conhecer a área? Não só conhecer os aspectos físicos, como também os aspectos econômicos, os aspectos geográficos, né? Então, veja, aspectos sociais e econômicos. Quais são as atividades econômicas? Por quê? Porque uma cidade com uma vocação econômica, diferente de outra com outra vocação econômica, vão ter consumos diferentes, tá? Eu preciso compreender como é esse consumo. Então, uma cidade industrializada tem um consumo padrão. Uma cidade cuja base da economia é o comércio ou é o turismo, tem outros consumos padrões. E mais um detalhe, depende também do tipo de indústria. Uma cidade que tem uma industrialização voltada para uma determinada área tem um consumo diferente de uma cidade que tem uma industrialização voltada para outra área. Então, realmente, você tem que conhecer qual é a vocação econômica dessa cidade, quais são as atividades econômicas da cidade. Uma outra questão, a caracterização da mão de obra disponível. Nesse caso, eu me refiro à mão de obra disponível para a execução da ampliação ou da feitoria do sistema de abastecimento de água, tá? Da execução do sistema de abastecimento de água. Eu me refiro a essa mão de obra, ok? A distribuição da renda, eu preciso saber como é que se distribui a renda, porque, como já foi falado em outro vídeo, classes sociais, né, estratos sociais com a renda mais elevada, consomem mais água, tá? Eles têm um consumo que vai além do consumo básico, consome água de uma forma um pouco menos necessária à vida, com piscina, irrigação de jardins, tá? É diferente, ok? Indicadores socioeconômicos, porque, na verdade, pessoal, eu tenho que classificar não só os estratos sociais, as classes sociais, mas situar isso geograficamente. Bairros diferentes possuem classes sociais diferentes. Então, para bairros que consomem mais água, eu preciso de um sistema mais imponente, né? Um sistema mais, como a gente fala na ciência, robusto, tá? E bairros que têm uma classe social que consomem menos água não necessitam de um sistema tão robusto. Então, até isso, até dentro de um mesmo sistema, eu tenho diferenças. Por isso a importância de saber os aspectos sociais e econômicos. Essa matéria, na verdade, o abastecimento de água, ele é muito integrado com a questão social, com a questão ambiental e com a questão legal também, tá? É muito integrado. Bom,
Passando para frente um pouquinho, e aí eu vou fazer um trato com vocês, tá, pessoal? Eu vou citar aqui vários e vários estudos, ok? E vou explicar nesse vídeo, aos meus olhos, a importância de cada um deles. Agora, se você tiver com alguma dúvida, por exemplo, se eu ler aqui abastecimento de água, índice de cobertura, e você não entender, você anote a sua dúvida e leve para o nosso próximo encontro virtual. Tá certo? Lá nós vamos tirar essa sua dúvida. Então, é necessário que a gente integre esses vídeos, essas aulas que a gente está tendo, com os nossos encontros virtuais para ficar completo. E você que não é meu aluno, se tiver qualquer dúvida, deixa um comentário aí que a gente responde e ilustra isso aí para você, tá bom? Vamos para frente. Ainda na caracterização da área de estudo, eu tenho que conhecer a infraestrutura existente, tá? A infraestrutura também que se pretende construir e tenho que saber quais são as condições sanitárias, porque sistema de abastecimento de água tem tudo a ver com condição sanitária. Eu construo um sistema de abastecimento de água visando promoção da saúde, né? É uma condição sanitária, ok? Então vamos lá. Abastecimento de água. Aqui eu falo água, esgoto e resíduos sólidos, ok? Abastecimento de água. Qual é o índice de cobertura? Mas, professor, o que é índice de cobertura no sistema de abastecimento de água? É a população atendida. Quantos por cento da população é atendida com o abastecimento de água atualmente? Tem a ver com o diagnóstico, né? É saber qual é o índice de atendimento, qual é o volume produzido de água distribuída, tá? Qual é o volume necessário, ou seja, a demanda, é tudo isso. O esgoto sanitário, mesma coisa. Também temos que saber o índice de cobertura, população atendida, índice de atendimento com coleta e tratamento. Professor, eu entendo o seguinte, primeiro a água chega, eu consumo, depois que vira esgoto sanitário. Então, o que é que o esgoto sanitário tem a ver com algo que precede a ele, que é o abastecimento de água? Tem tudo a ver, tá? A partir da hora que você fornece mais água, você está dando condição de aquela residência, aquela família, ou aquele bairro, aquela cidade, produzir mais esgoto, tá? Então, se por um lado você está gerando saúde, entregando água, por outro lado, se esse esgoto não tiver um sistema de coleta e de tratamento, ele vai ser lançado ali na rua, na calçada, e as crianças vão brincar no meio daquele esgoto. E isso vai gerar doença. Então, o sistema de acompanhamento de água deve vir, o sistema de abastecimento de água deve vir acompanhado de um sistema de coleta e tratamento de esgoto sanitário. Para que eu tenha a promoção completa, para que eu tenha o ciclo completo da geração de saúde, da promoção da saúde. Ok? A mesma coisa vale para os resíduos sólidos, sejam eles domésticos, urbanos, né, industriais, hospitalares, e dos sistemas de saneamento, ou seja, eu tenho que saber como é que é. Existe coleta, existe tratamento, existe uma disposição final, que seria um aterro sanitário, seria a única adequada e aceitável hoje em dia. Lixão nem sonhar, né? E aterro controlado também não. Não cabe mais nem isso. Hoje em dia tem que se falar realmente em aterro sanitário, que é uma medida de disposição final do resíduo sólido, mas também é de tratamento. Tratamento e disposição final. Então existe todo um ciclo que a gente chama de gestão, o gerenciamento dos resíduos sólidos, que vai desde o acondicionamento, que é na sua casa, até a disposição final, que é no aterro sanitário, que pelo menos deveria ser no aterro sanitário, tá? Bom, então sobre a infraestrutura eu ainda tenho a apresentação de licenciamento ambiental e de outorga dos sistemas de saneamento do município, ou seja, deixa eu lhe dizer uma coisa, no final desses slides, a gente vai falar do processo, olha o nome, processo, não é um documento, é um processo. Então, é um processo dá a ideia de extensão, onde eu tenho um início, eu tenho uma trilha percorrida e eu tenho um fim, né? Então, o licenciamento ambiental é um processo onde eu passo por 3 etapas básicas, tá? Então, ao longo dessas etapas, tarefinhas, ou seja, obrigações vão sendo dadas a mim para eu atender, tá? E aí o que eu quero falar nesse slide aqui é o seguinte: que tipo de obra de engenharia necessita de licenciamento ambiental, tá? Que tipo de obra de engenharia necessita de licenciamento ambiental? Existe uma legislação
que enumera uma a uma todas as atividades, é uma lista enorme, que requer o processo de licenciamento ambiental. Mas eu vou resumir para vocês de uma forma simples e didática, tá? A minha função aqui é essa. Toda e qualquer obra de engenharia que altera o meio ambiente, aí considere meio ambiente não só flora, fauna, o meio ar, o meio água, o meio solo, mas também considere o meio ambiente a economia. A civilização também é meio ambiente. Então, uma estrada altera o meio ambiente? Altera. Se ela altera a economia de uma cidade, se ela gera renda, ela altera. Então, meio ambiente é tudo isso, ok? Então, flora, fauna, o habitat dos animais, né? Os modos de vida fazem parte do meio ambiente também, tá? A cultura faz parte do meio ambiente, inclusive, tá? E aí os meios, né? Ar, solo, água, tudo isso daí é meio ambiente. Então, qualquer obra de engenharia que altere o meio ambiente, ou seja, altere o meio ar, ou seja, gere poluição, altere o meio solo, gere contaminação no solo, altere o meio água, gere contaminação dos lençóis subterrâneos, freáticos ou artesianos, por exemplo, tá? Que modifique a economia. Por exemplo, tudo isso daí são casos de obras de engenharia que pedem processo de licenciamento ambiental. Mas não é só que altera, que gere degradação. Gerar degradação já é alterar. Mas também tem uma outra hipótese. Aqueles que depositam algum rejeito ou energia no meio ambiente, tá? Então, por exemplo, poluição é rejeito, né? Degrada o meio ambiente através de uma substância, tá? Mas nem tudo que degrada é através de uma substância. O processo de degradação, ele é mais amplo, o conceito de degradação é mais amplo do que o conceito de poluição, porque o conceito de poluição, nele está intrínseco a ideia de um agente poluidor. Mas o conceito de degradação, nele não só está intrínseco a ideia de um agente poluidor, mas também está intrínseco a ideia de alteração. Então, por exemplo, erosão. A erosão é um processo de alteração. Mas qual é o agente que foi colocado ali para erodir? Né? O processo de assoreamento dos rios é um processo de erosão, é um processo erosivo. Né? Na verdade, é o contrário da erosão. A erosão é o desfazimento do solo. O assoreamento é a deposição de material numa determinada situação. Então, primeiro se desfaz num ponto, né? Erode num ponto, caminha pelo leito do rio e aí depois ele deposita em outro ponto. Esse é o processo de assoreamento, né? Então vejam que tudo que degrada, seja através da deposição de um rejeito ou de energia, ou seja através da extração. Então vamos começar pelo mais fácil. Petróleo, extração de petróleo. Precisa de processo de licenciamento ambiental? É lógico, eu estou extraindo um recurso do meio ambiente. Sistema de abastecimento de água. Estou extraindo o que do meio ambiente? Água. Né? Então, por várias razões, porque eu estou extraindo água, porque eu estou modificando o leito de um rio a partir da hora que eu construo uma barragem, porque eu estou alimentando uma cidade com saúde, logo eu estou promovendo saúde, gerando riqueza, então eu estou movimentando aqui, modificando aqui a economia, a sociedade. Então, por várias razões, o sistema de abastecimento de água requer o processo de licenciamento ambiental. Professor, e a coleta e tratamento de esgoto sanitário? Você não vai ter que no final do tratamento depositar aquele efluente tratado num corpo hídrico? Então você está depositando um rejeito, então requer. E resíduo sólido? Mesma coisa, né? Você está depositando um rejeito lá no aterro sanitário. Então todas essas obras de engenharia ligadas aqui ao saneamento ambiental são obras que necessariamente pedem e exigem, legalmente falando, o processo de licenciamento ambiental, ok? Professor, a construção de um porto, a construção de um aeroporto, a construção de um terminal rodoviário, são obras que exigem processos de licenciamento ambiental? Você vai me responder isso daí lá no nosso encontro virtual, tá certo? Anote essa pergunta, eu realmente gostaria de ver muitos alunos anotando as perguntas que eu faço e trazendo para discutir no nosso encontro virtual, ok? Então vamos para frente. Então, a
apresentação de processo de licenciamento ambiental. Por que é importante? Porque durante o processo é feito o estudo de impacto ambiental, é feito o relatório de impacto ambiental, a avaliação de impacto ambiental, são exigidas medidas para melhorar os impactos positivos, né, para realçar os impactos positivos, são exigidas medidas para zerar, eliminar, anular alguns impactos negativos, outros que não podem ser evitados, são exigidas medidas para mitigar esse processo. Então, essa questão da apresentação do licenciamento ambiental é uma etapa lá do latim sine qua non, sem a qual não dá, tá? Eu tenho que ter essa etapa, ok? Importantíssimo. Drenagem e controle de cheias. Tá? Por que eu tenho que falar do sistema de drenagem? Tá? Porque o sistema de drenagem tem tudo a ver com a margem que corre o rio. E muitas vezes esse rio é o corpo hídrico de onde você vai estar tirando a água. Tá? As populações, elas costumam ali, pela questão da especulação imobiliária e outras áreas, migrarem para áreas de risco. Áreas de risco são, por exemplo, morros e margens de rio. O problema é que o rio, quando ele está seco, principalmente no nosso Nordeste, a maior parte do tempo, ele ocupa um leito pequenininho, que é o que a gente chama de leito menor, ele é estreitinho. Tá? Então, o que é que ocorre? Eu tenho aqui o relevo, tá, do leito do rio, e quando você vai ver, na maioria das vezes, o leito do rio está aqui, ó, né? Pequenininho. Isso daqui é o que a gente chama de leito menor, tá? E aí o que é que ocorre? A população vai lá e faz o quê? Ó? Constrói aqui as suas casas, tá? Por quê? Porque esse terreno não é de ninguém. Esse terreno é público, tá? Não pode construir aí, tá? E aí, como o governo, como o poder público, que deveria dar moradia para essas populações de baixa renda, muitas vezes não consegue dar, elas têm que vir para áreas de risco. Só que o que é que ocorre nas épocas de cheia? Nas épocas de cheia ocorre isso daqui, ó. Esse daqui é o que a gente chama de leito maior, tá? Esse daqui é o que a gente chama de leito maior. E aí toma essa área. E essa turma aqui, ela deposita resíduo sólido. Essa turma aqui muitas vezes... Ora, se isso daí é uma área que não é para construir, é lógico que o poder público não vai construir também ou promover um sistema de coleta de resíduo sólido ali, né? Aí o que é que ocorre? Joga o resíduo sólido aqui, ó. Você está poluindo, você está contaminando, né? Então, se você vai estar contaminando a água e essa água lá na frente, a jusante desse ponto, pessoal, jusante é depois. Sempre que eu falo as palavras montante e jusante, eu falo em relação a um determinado ponto, tá? Então, a montante de um ponto é antes desse ponto. A jusante de um ponto é após esse ponto, tá? Memorize isso daí. Montante antes, jusante depois. Montante antes, jusante depois, tá? Então, pode ser que a jusante desse lugar, lá na frente, eu tenha uma coleta de abastecimento, uma tomada d'água para abastecimento de água. E aí essa água vai estar contaminada, vai estar poluída, né? Então eu tenho que ter a percepção do que é que se tem em termos de drenagem aqui. Ok? E não só isso. Se eu forneço água canalizada para um bairro que antes não tinha, eu estou lançando água lá dentro. Essa água vai ter que sair, né? E aí eu tenho que ter a preocupação, e vocês já estudaram isso em instalações hidrossanitárias, de que o meu esgoto não vai se misturar com quem? Com a água pluvial. O sistema tem que ser separador absoluto. O que é um sistema separador absoluto? É o que é adotado no Brasil, onde esgoto vai para o sistema de esgoto, de coleta de esgoto, tá? Tubulação de esgoto. E a água pluvial, seja a que cai no meu telhado, seja a que cai na rua, ela tem que ir para um sistema de drenagem, que começa com o próprio leito, o próprio pavimento da rua, depois vem a sarjeta, tudo isso aí é um sistema de drenagem, tá? Então eu tenho que ter também a percepção de como funciona o sistema de drenagem, controle de cheias, há canalizações, barragens e tudo. Tenho que saber isso daí também, tá? E com relação à saúde, lógico, se a finalidade principal de abastecer uma população de água é promover a saúde, porque a água é indispensável à vida, eu tenho que conhecer quais são os índices de saúde que eu tinha antes do abastecimento, para eu poder
saber se esses índices estão melhorando. Então eu tenho que ter um diagnóstico do que há existente já em termos de índice de mortalidade infantil, de ocorrência de doenças de veiculação hídrica, ok? Eu tenho que conhecer isso para depois da implantação do sistema de abastecimento de água, saber quais são os novos números e verificar efetivamente se esses números melhoraram. É isso, por exemplo, que o Ministério da Saúde deveria estar fazendo se tivesse um ministro da Saúde com a Covid. Okay? E aí eu tenho aqui outro item, sistema viário. Por quê? Porque o sistema viário fala da economia. Ele fala um pouco sobre o consumo, indiretamente, mas ele fala sobre a economia, ele fala sobre o consumo, tá? Energia elétrica, mesma coisa. Bom, passando um pouco para frente, eu venho aqui, levantamento de estudos existentes, identificação de projetos e planos que interfiram nesse estudo, visando considerar alternativas. Ou seja, mais uma vez, eu tenho que saber quais são os fatores intervenientes, o que é que obstrui o meu sistema de abastecimento de água. Como eu já comentei anteriormente sobre isso, dessa vez eu vou passar rápido, tá bom? Então, é uma tubulação de esgoto, ou de drenagem, ou um metrô que possa estar interferindo e que eu tenha que retirar dali, e vários outros fatores, ok? Que possam vir a intervir com o meu sistema de abastecimento de água. Bem, e aí eu tenho o seguinte, com relação a estudos demográficos e estudos de uso e parcelamento do solo, tá? Dados do censo, por exemplo, eu tenho que saber qual é o que? A minha população. Mas, professor, basta eu saber o último censo, o censo de 2010? Não. Por quê? Porque eu tenho que ter o maior número de censos possíveis disponibilizados a mim, na minha mesa, 2010, 2000, 90, 80, 70. Por quê? Porque eu tenho que avaliar como é que tem acontecido o crescimento populacional para que eu possa estimar qual vai ser a população de fim de plano no meu alcance de projeto. Lembra do alcance de projeto, do horizonte de projeto? Então eu tenho que conhecer esses dados censitários. Mas não só isso, eu tenho que conhecer o tamanho da população, a economia da população, como que a população se divide nos seus estratos sociais, não só em números, mas geograficamente, ou seja, em lugar também. Como eu já falei, para que eu possa construir um sistema de abastecimento de água adequado. Professor, e qual é o dado? Esses números do dado, da economia, eles vão se refletir em qual dado de projeto? Você está dizendo que eu preciso disso para eu dimensionar, né? Dimensionar é algo através de número, de constantes, de variáveis. Então, por exemplo, eu vou lhe dizer um aqui. O consumo per capita, tá? Todo o dimensionamento de todas as peças do sistema de abastecimento de água estão em função do consumo per capita. Tá? E esse consumo per capita médio, ele vai ocorrer em função de quê? Da vocação econômica, né? Ele vai ocorrer em função do tamanho da população, ele vai ocorrer em função de várias coisas. Então eu preciso conhecer esses dados censitários para eu, por exemplo, estimar o consumo per capita, ok? Qual é o porte da localidade? Porte médio, cidade de porte pequeno, cidade de porte grande. Por quê? Porque mesmo que eu não conheça os dados censitários, se eu conhecer pelo menos a população, a literatura ela me apresenta valores, por exemplo, para esse consumo per capita. Tá? Então, por exemplo, zonas rurais, cidades muito pequenininhas, você vai adotar um consumo per capita ali por em torno abaixo ou em torno de 50 litros por habitante dia, né? Cidades de porte pequeno, 50 a 100 litros por habitante dia. De porte médio, 100 a 150 ou a 200. De porte grande, acima de 200. Normalmente a gente adota 250, 300 litros por habitante dia, tá? Então vejam que eu preciso conhecer esses dados para efetivamente dimensionar as partes do sistema de abastecimento de água. Vamos para frente. Estudos populacionais, densidade demográfica. Olha aí o que é que eu falei a respeito dos dados censitários, quando eu disse que eu preciso conhecer o maior número de censos possíveis para eu saber qual é a população, né? Ou melhor, como é que se deu até hoje o crescimento da população. A gente vai estimar o futuro a partir das observações do presente e do passado. Isso é ciência. Né? Então, os métodos de estimativa de população, que nós vamos estudar no capítulo 4, de
consumo de água, eles vão estar em função dos dados que eu tenho, né? Então eu vou pegar um método que tem que ser o método mais adequado àquele crescimento pregresso dessa cidade, ok? Eu tenho que pegar um método que se adeque ao que eu vi até hoje em termos de crescimento no passado, até chegar ao presente, para que eu possa estimar a população lá no final do alcance de projeto, a população de fim de plano, a partir do método que eu adotei como mais adequado, ok? Bom, o plano diretor da cidade. Eu, obviamente, se eu vou construir um sistema que vai funcionar para o futuro, durante um certo intervalo de tempo, que é o horizonte de projeto, eu tenho que entender quais são as diretrizes do crescimento daquela cidade. Foi feito um plano diretor da cidade e a Câmara dos Vereadores, os estudiosos, a municipalidade, né, a prefeitura, decidiram que esse bairro aqui, o centro da cidade, vai ter uma vocação só econômica ou só cultural, né? Decidiram que o entorno é que vai ser a área de habitabilidade, né? Ou seja, onde as pessoas vão morar, né? Então decidiu que não vai poder ter prédios de tantos pavimentos, acima de tantos pavimentos. Eu tenho que compreender esses fatores para eu poder saber qual é, por exemplo, a densidade populacional de cada bairro, para que eu possa, em função desse número, dimensionar as partes do sistema, desde uma adutora, passando por uma bomba, reservatório, tratamento de água, tudo, ok? Projeção da população urbana, olha aqui, ó, projeção é a estimativa da população lá no futuro. Para que eu preciso ter essa estimativa, pessoal? Porque eu preciso saber qual vai ser a população para o qual o meu projeto vai atender durante o tempo que eu determinar. Então, o tempo que eu determinar é o alcance de projeto, o horizonte de projeto. Se eu disser que é 20 anos, e lá daqui a 20 anos, a população que hoje é de 100 mil habitantes, se eu calculei, estimadamente, né, que daqui a 20 anos essa população vai ser 140 mil habitantes, então o meu sistema vai ter que, durante 20 anos, me dar uma garantia, eu acho que esse é um termo bem adequado, de que ele vai atender até uma população de 140 mil habitantes. Não só a população que existe hoje de 100 mil, mas sim a população que eu vou ter depois de 40 anos, né? Depois de 20 anos, que é 140 mil habitantes. Tá? Agora, passado esse alcance de projeto, o engenheiro ele não tem mais responsabilidade sobre o sistema, porque ele estudou para 20 anos, ele não estudou para 21 anos para frente. Tá? Bom, então nós vamos ter vários métodos aqui, métodos demográficos, métodos matemáticos, métodos gráficos, que procuram estimar a população. Mas nós vamos ter o capítulo de consumo de água, que vai tratar disso daí, ok? Bom, e aí eu tenho aqueles critérios, aqueles parâmetros que a gente falou lá no primeiro slide, quando a gente define concepção de sistema de abastecimento de água, né? Lá naquele slide, quando a gente define, a gente fala que tem alguns critérios e parâmetros que a gente vai ter que estimar. E aí eu tenho o consumo per capita, que eu já mencionei aqui para vocês hoje, né? É algo que eu tenho que estimar, ou na verdade adotar, e aí em função dos estudos que eu tenho, ou no mínimo em função da literatura para aquele caso mais adequado, tá? Os coeficientes de vazão, lembra do K1 e do K2? K1, coeficiente do dia de maior consumo, tá? Ou seja, K2, coeficiente da hora. Ou seja, esses coeficientes aí, eles vão maximizar, eles vão majorar é elevar a vazão, para que essa vazão possa atender nos horários mais críticos do dia e nos dias mais críticos do ano. Tá? Porque não adianta eu dimensionar para a média das horas do dia, sendo que nas horas críticas a vazão que eu dimensionei não atende, porque na hora crítica a demanda é maior. Porque não adianta eu dimensionar para a média de vazão dos dias do ano, sendo que nos dias do ano mais críticos eu não consigo atender aquela demanda de água. Eu tenho que atender nos piores dias, os dias mais críticos, de maior consumo, e nas piores horas, as horas mais críticas, as horas de maior consumo, tá? Então eu tenho aí o K1 e o K2. O K3 é um outro coeficiente que eu vou me permitir não comentar aqui, mas que lá na matéria de sistema de esgoto a gente explica o que é o K3, tá bom? Aqui para abastecimento de água ele não é necessário.
Também os coeficientes de demanda industrial, saber quanto cada indústria consome. Olha, eu vou dar uma dica para vocês que vai cair na prova. Existe um fator chamado equivalente populacional. Presta bem atenção. Vamos imaginar que o consumo per capita, trazendo valores discretos aqui, é 1 litro por habitante dia. 1 litro. Não é 200, 250, mas vamos imaginar que é 1. Eu estou transformando os números para valores discretos apenas para facilitar o exemplo. E que eu tenha uma população ali na cidade, sei lá, de 100 mil habitantes, e que eu tenha nessa cidade uma única indústria. E que essa indústria dessa cidade apresenta um equivalente populacional de 20 mil habitantes. Professor, o que é que significa isso? Significa que ela consome água tanto quanto 20 mil habitantes dessa cidade consomem. Ou seja, se o consumo de cada habitante é 1 litro por dia, essa indústria ela vai estar consumindo 20 mil litros por dia. Ela equivale ao consumo de 20 mil habitantes. Agora, levando para valores mais reais, 100 litros por habitante dia. Vamos imaginar que o consumo de cada habitante, o consumo per capita, é em média 100 litros por habitante dia. E que essa essa indústria, ela tem um equivalente populacional de 20 mil habitantes. Qual é o consumo que essa indústria tem diariamente? 20 mil habitantes vezes 100, tá? 20 mil, 2 milhões de litros por dia, tá? Ou 2 mil metros cúbicos por dia. 2 milhões, tira 3 zeros, 2 mil metros cúbicos de água por dia, ok? Tranquilo, pessoal? Então, essa questão do equivalente populacional vai cair em uma das provas, ok? Quem quer mais dúvida, quem quer mais exemplo, anota e leva isso aí para o encontro virtual da gente, ok? Bom, coeficiente de demanda foi níveis de atendimento no período de projeto. Quais os percentuais da população que eu estou conseguindo atender, por exemplo, ok? Bom, passando um pouquinho mais para frente, estudos de demanda, ou seja, aqui é onde entra a questão do consumo, né? Qual é a demanda que eu tenho anualmente, ó? Cálculo de demanda, demanda média, demanda máxima diária, demanda máxima horária, demanda ano a ano, demanda por setor de abastecimento, demanda por sazonalidade. Pessoal, está muito cedo para eu comentar isso daqui. Mas cada uma dessas linhas, desses itens aqui, a gente vai estudar ao longo dos capítulos, tá? Setor de abastecimento, por exemplo, a gente vai estudar lá no capítulo de rede de distribuição, que é o capítulo 10, tá? Então, tenha paciência que já agora no capítulo 4, essas demandas vão ser estudadas. Mas isso aqui é para o capítulo 4, não é aqui para o capítulo 2, ok? Bom, estudo dos mananciais. Eu vou tirar água de algum lugar, né? Então, eu vou ter que tirar água de onde? Eu vou pesquisar onde tem água por perto, né? Eu vou pesquisar o quê? Os corpos hídricos, os mananciais que eu tenho próximos. Sejam eles superficiais, sejam eles subterrâneos, tá? Eu tenho que estudar todos, até porque eu tenho que fazer uma fase chamada análise de alternativas. Então eu tenho que avaliar todas as alternativas, ver a viabilidade técnica, econômica, social, ver a viabilidade, fazer o estudo de viabilidade de cada uma delas e a partir desse estudo de viabilidade selecionar a melhor alternativa, que é a alternativa mais viável, mais adequada. Lembrando, a viabilidade não deve ser, em hipótese alguma, somente econômica, porque senão o estudo de viabilidade se transformaria num mero estudo de viabilidade econômica. Então, quando eu falo de estudo de viabilidade, é viabilidade técnica, econômica, social, ambiental e legal. É tudo isso, tá? É tudo isso, ok? Bom, então se for um manancial superficial, estudos hidrológicos, super, hiper, mega, ultra, max importante. Por qual motivo? Porque eu tenho que saber como é que o rio se comporta. Nenhum rio no planeta é constante. Ele sofre ao longo dos dias do ano, ele sofre ao longo dos anos variações, né? Por quê? Porque eu tenho estações do ano, eu tenho estações que chovem mais, estações que chovem menos. Então, quando chove mais, ele está com um nível mais alto, ele tem uma vazão maior, ele é mais caudaloso. Quando chove menos, ele diminui o nível, podendo até secar,
durante um determinado período do ano. Então eu tenho que ter o regime de estudos hidrológicos do rio, o regime do rio, para entender se eu consigo, a partir do conhecimento, presta atenção, são 4 números, ó, da vazão máxima que o rio me dá, da vazão mínima que o rio me dá, da vazão média que o rio me dá e da demanda que eu vou precisar. Olha aqui a imagem, ó, tá? As 3 vazões do rio, a máxima, a média e a mínima. E através da demanda, que vai ser comparado com essa turma aqui, saber se eu posso usar esse rio para o abastecimento humano. E, caso eu possa usar, se eu devo fazer alguma obra, se eu devo interferir nesse rio, por exemplo, construindo uma barragem ou uma barragem de nível. Ok? Então eu devo analisar como que eu posso utilizar, ou se eu devo utilizar aquele corpo hídrico, ok? Uso dos recursos hídricos na área de influência. Na área que eu vou utilizar a água deve ser utilizada para quê? Esse rio ele tem uma vocação, até em termos de qualidade de água, para o abastecimento humano? Ou será que a própria qualidade da água é mais adequada para a agricultura? Porque eu tenho muita agricultura nessa área, porque se eu tenho, eu vou precisar de muita água. Eu tenho que fazer corretamente o estudo da demanda. Eu tenho muita indústria nessa área, porque se eu tenho, eu vou precisar de muita água. A demanda vai ser maior, ok? Bom, caracterização da cota de inundação. São coisas que a gente vai ver mais na frente, no capítulo de captação de manancial superficial, ok? Caracterização sanitária e ambiental da bacia. Se for manancial subterrâneo, levantamento cadastral dos poços existentes. Isso aqui é uma utopia. Seria muito bom se isso aqui realmente pudesse existir, tá? Por quê? Porque muita gente faz poço da sua casa, no quintal da sua casa, e não registra. E muita gente trabalha com perfuração de poços e fica caladinho sobre a perfuração de um poço, tá? Como se o fato de eu estar fazendo aquele poço no quintal da minha casa me fizesse concluir que aquela água é minha. Não é, tá? Isso daí é um poço clandestino. Então, os poços que não são clandestinos, os poços em geral, né, eles estão tirando água de um lençol que é comum a todos, é um bem comum, é um bem público. Tá? Assim como os rios, os açudes são um bem público, eu não posso cobrar pela água que eu retiro deles, eu também não posso cobrar pela água que eu retiro de um lençol subterrâneo. Ok? Então, seria muito bom se eu tivesse um levantamento cadastral. Para quê? Para eu saber quanta água está sendo retirada dali, para eu saber os estudos, para eu saber se tem água ali, se tem um lençol ali, para eu saber se aquela água está sendo contaminada por esgoto, tá? Por exemplo, ok? No solo, né? Por infiltração no solo. O estudo das condições hidrológicas também. Tem alguns valores aqui, algumas constantes aqui que a gente vai ver lá no capítulo de manancial subterrâneo, que aqui não convém muito falar, porque está muito cedo, que a gente consegue estudar a capacidade de recarga do aquífero. Esse aquífero aqui está sendo utilizado, mas ele se recarrega, entra mais água para aquele aquífero, para que eu possa extrair e utilizar aquela água. Eu tenho que ter todos esses estudos, ok? Passando um pouquinho mais para frente. Então aqui eu tenho um exemplo resolvido, na verdade é um exemplo de um dos livros que a gente adota, tá? Aonde eu tenho aqui uma avaliação comparativa entre alternativas de mananciais. Lembre, engenharia civil, né, nunca foi uma ciência exata, é uma ciência de tomada de decisão, né? Então eu tenho aqui 3 alternativas, 3 possibilidades, A, B e C. Eu vou descrever direitinho cada uma e depois a gente vai chegar aí numa conclusão a respeito de qual a mais viável para que a gente possa utilizar para abastecer uma determinada cidade hipotética, ok? Então veja, no primeiro eu tenho uma captação em manancial superficial sem acumulação, tá? Ou seja, tenho uma bomba bem aqui, eu simplesmente mergulhei aquela bombinha, aquela tubulaçãozinha, né, uma tubulaçãozinha de sucção, bombei e recalco a água, ó, elevo essa água através de bombeamento já para a estação de tratamento de água, tá? Eu não tenho aqui um reservatório aqui não, tá? Essa minha adutora vai ter que ter 20 km de extensão, então ó, vai transformando isso em dados.
eu vou ter que construir uma adutora de 20 quilômetros, tá? Vou ter que recalcar a água até uma altura de 80 metros. 80 metros de altura. Então, eu vou ter que ter uma bomba com potência tal para elevar a água em 80 metros, conduzindo isso ao longo de 20 quilômetros, com perda de carga e tudo. Então, essa bomba aí, ela vai ter um certo gasto com a energia elétrica. Tá? E aqui eu vou ter uma ETA completa, ou seja, uma estação de tratamento de água completa, ou seja, a qualidade da água aqui não é muito boa, porque exigiu uma estação de tratamento de água completa. Tá? Na alternativa B, eu tenho aqui uma captação manancial superficial também, com acumulação. Tá? Ele acumula um pouco de água aqui, ele faz uma reservaçãozinha aqui, tá? Bombeia para cá, ao longo de uma extensão de 8 km, menor que 20. E uma altura que ele vai levar de 30 metros, menor que 80. Então eu tenho que ter uma bomba que vai elevar 30 metros, menor que 80, ao longo de 8 km, menor que 20, com uma determinada perda de carga. Veja que essa daqui, essa alternativa B, está mais barata, porque eu vou construir menos com a adutora, porque eu vou ter uma bomba que não precisa ser tão potente quanto essa, e ainda uma estação de tratamento de água simplificada. Professor, o que é uma ETA simplificada? É uma ETA que normalmente a qualidade da água já é boa, e eu só preciso fazer uma adaptaçãozinha final, geralmente uma desinfecção, para eu ter cloro residual no sistema, e uma fluoretação. Uma grade para tirar ali qualquer possibilidade de sólidos ali presentes, galhos, folhas, né? Uma decantação talvez, ou às vezes nem precisa. Ok? Então veja que a alternativa B, por enquanto, está mais viável do que a A. Mas isso aqui é uma imagem mental e grosseira. A gente vai ter o próximo slide que vai detalhar isso melhor. Tá? E na alternativa C, olha só, uma captação em manancial subterrâneo. Confinado, pessoal, confinado é em aquífero artesiano. No vídeo passado eu tinha perguntado, o aquífero que não é artesiano, que eu não preciso perfurar, que basta eu escavar, é o aquífero freático, é o lençol freático. Lençol freático eu construo cacimbas, poços rasos, que eu escavo. A água brota, mas ela não vem com pressão, porque ela está no lençol freático. A gente vai explicar o que é cada um. No lençol artesiano, eu construo poço artesiano, vulgarmente conhecido como poço profundo. Tá? E esse poço não dá para eu escavar. Eu tenho que perfurar, colocar lá um canudinho, uma tubulação. E a água sai com pressão. Não necessariamente ela jorra acima da superfície, mas ela tem pressão para subir a determinado ponto. Dependendo da pressão e dependendo da profundidade, pode ser que ela jorre acima da superfície. Ok? Então, esse poço aqui é um poço confinado, ou seja, o lençol é confinado, é um lençol artesiano. E aí, aqui ele tem uma bateria de poços, isso aqui é só para indicar que tem vários poços, tá? Aonde ele vai ter uma adução aí de 4 km, menor que os 8, que é menor que os 20, né? 4 km, mas ele vai ter que recalcar até uma altura média aí de 120 metros, maior. Tá? Agora, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Você está vendo uma bomba aqui na alternativa A? Está vendo uma bomba aqui na alternativa B? Agora, cadê a bomba da alternativa C? Você não está vendo. Sabe o que é que isso significa? Significa que se na ilustração não tem uma bomba aí, é porque o poço me dá uma pressão suficiente para subir esses 120 metros e vir para cá. Ok? Então não preciso gastar com bomba. Tá? Então eu gasto apenas com uma tubulaçãozinha, né? 4 km, uma adução, uma adutora, 4 km, mas eu não preciso gastar com bomba. E olha a questão da qualidade da água. Simplesmente uma desinfecção, colocar o cloro para garantir que eu tenho um cloro residual no sistema de abastecimento de água, na distribuição. Ok? Bom, comentadas as três alternativas, eu tenho aqui, isso aqui
a animação apareceu depois. Então vamos ver aqui o que é que essa questão já está resolvida, não é para a gente resolver, é só para a gente analisar, tá? Eu coloco aqui uma comparação entre os A, B e C, tá? Dizendo o seguinte: se tiver só um asterisco, é o mais vantajoso. Se tiver 2 asteriscos, é intermediário. E 3 asteriscos é o menos vantajoso. Eu coloquei do jeito que está no livro, só contesto, que deveria ser o contrário, né? Quanto mais asteriscozinho, mais vantajoso. Mas aqui está o contrário. Quanto mais asterisco, menos vantajoso. Então veja, custo na implantação de tomada d'água. O mais vantajoso é o A. Por quê? Porque o A, para a tomada d'água, basta uma tubulaçãozinha. Basta mergulhar um caninho de PVC aqui. A tomada d'água é isso. Tá? Aqui eu já precisei construir uma obra de engenharia pequena, mas já eu fiz um reservatório para a tomada d'água. Tá? A água, ela sobe aqui um nívelzinho e ela transborda para cá. Eu fiz uma obra de engenharia. Aqui não, eu coloquei um pedaço de cano de PVC. É o mais barato, é o mais vantajoso. E aqui eu tive que construir para tomar água do cabo de poço profundo. Qual é o mais barato? Qual é o mais caro? Né? Então, por isso que você tem custo de implantação de tomada d'água. Um asterisco. Olha aqui, no caso aqui o mais caro está o B. Essa obra saiu mais caro do que perfurar o poço profundo. Ok? Número de bombas exigindo manutenção. O mais vantajoso, o A, só exige uma. O B também só exige uma. O C, o que me surpreendeu, porque, veja, não é que o professor não sabe, é que o professor foi induzido pela questão. Uma questão aqui não está aparecendo bomba. Mas, se ele está dizendo aqui que número de bombas exigindo manutenção é o menos vantajoso C, então eu vou fazer o seguinte, eu vou inferir que nessa figura aqui, a água não consegue ter energia suficiente para chegar até o reservatório e eu preciso bombear, tá? Portanto, se eu preciso bombear, eu tenho vários poços, eu vou ter que ter uma bomba aí para cada poço. Então, realmente, eu vou ter um número de bombas maior, tá? Ok, pessoal? É porque as bombas não apareceram. Talvez porque são bombas submersas, como a gente chama. Por isso que não apareceram. Talvez não, porque poço profundo é bomba submersa. Então, eu fui induzido ao erro. Desculpem, tá? Bem, custo de aquisição das bombas. O mais barato é o B, o mais caro é o C. Por que o mais barato é o B? O B, lembra que o B ele tem uma situação mais privilegiada do que o A, porque ele tem uma extensão menor, isso implica em perda de carga menor, ele vai ter uma altura manométrica menor do que o A. Então isso tudo, esse dado com esse dado, ainda que as duas tubulações sejam do mesmo material, tendo a mesma perda de carga unitária, esse cara aqui vai implicar numa bomba que não precisa ser tão potente quanto esse. Então o custo com a bomba menor é esse. Tá? Consumo de energia elétrica. Maior consumo aqui, menor consumo aqui. Pelo número de bombas, pela potência necessária. E aí ele sai comparando cada item. Cada item. Tá? Custo de implantação no tratamento, ó, porque eu vou ter mais custo com o tratamento, é a primeira, é a água de menor qualidade. Então isso daqui, eu não vou chegar nessa questão e dar uma resposta, qual é o mais vantajoso. Por quê? Porque a interpretação que você dá a isso daqui pode ser diferente da interpretação que o seu colega dá. Porque aqui ele não está colocando um peso para cada um dos itens. Então pode ser que você pense assim, aquele que tiver menos estrelinha é o melhor, é o mais vantajoso. Então o que tem menos estrelinha é o seu. Né? Então você vai, a partir desses dados, talvez transformar isso daí em valores, em reais, em moeda, e verificar qual é o que dá o custo mais barato. E essa seria a metodologia completa para você fazer isso, ok? Então veja que isso aqui é estudo de concepção na veia, porque eu estou precisando saber várias informações sobre as minhas alternativas. Isso daqui é estudo de concepção na veia, é análise de alternativas. Ok? Passando um pouquinho para frente, eu tenho uma outra questãozinha aqui. A gente está finalizando a nossa aula, tá? Mais ou menos, está pertinho. Vamos lá. Considere, isso aqui é um outro exemplo, duas alternativas de concepção. A primeira, demanda uma implantação inicial de R$120 mil e despesas com energia elétrica de R$6 mil no primeiro ano,
crescendo a uma taxa de 3% ao ano. Isso aqui é uma estimativa, está estimando que a energia elétrica vai crescer 3% ao ano. Veja, R$120 mil, R$6 mil de energia elétrica. Ele está colocando como custo de operação apenas a energia elétrica. E custo de implantação, 120 mil. Né? Os custos não são custo de implantação mais custo de operação. Somando os dois, eu não tenho custo total ao longo da vida útil. É essa análise que a gente vai fazer. Então veja que eu estou gastando aqui R$120 mil de implantação e a minha operação é 6 mil no primeiro ano, crescendo 3% ao ano. Essa é a minha primeira alternativa. E a minha segunda? A implantação de 150 mil, a implantação é maior. Então, por enquanto, a alternativa A está ganhando, a alternativa 1 está ganhando. Porém, olha só, despesas com energia elétrica de 2 mil ao ano. A despesa com energia elétrica é menor, crescendo na mesma taxa. Que taxa? 3% ao ano. Pergunta: qual delas teria o menor valor presente? Anote agora essa palavra, valor presente. Método do valor presente, VP, maiúsculos, VP. Método do valor presente. Isso aqui é um método lá da economia que a gente traz aqui para a engenharia financeira. E nós vamos usar esse método pelo menos umas 5 vezes aqui nessa disciplina. Então a primeira vez que a gente já está aprendendo esse método é agora. Tá? Qual teria o menor valor presente para um período de 15 anos, considerando uma taxa de desconto de 11% ao ano? Preste atenção para entender o que nós vamos fazer. Pessoal, eu tenho aqui duas alternativas. Nas duas, ele pediu para analisar em 15 anos. Então, ele classificou o horizonte de projeto como 15 anos. Eu tenho um custo de implantação nas duas e tenho um custo de operação ao longo de 15 anos. Então, esses 6 mil reais, por exemplo, é 6 mil reais no primeiro ano. No segundo ano, ele é 6 mil mais 3% disso. 6.180. No terceiro ano, mais 3%, e assim por diante. Certo? Como é que eu posso comparar os 6 mil reais do primeiro ano com os 6.180 do segundo ano, se eu estou falando de valores, de tempos, de momentos diferentes? É como comparar uma laranja com uma banana, eu não posso comparar. Para eu comparar, eu tenho que comparar uma laranja com outra laranja. Então, o que é que o método do valor presente faz? Ele pega todos os custos que você vai ter no futuro, vem descontando e traz esse valor hipoteticamente para o valor presente. E aí ele responde a seguinte pergunta: se você fosse pegar esse valor todinho aqui que você vai gastar ao longo de 15 anos e gastasse tudo hoje, quanto você gastaria? Isso é o método do valor presente. E aí é simples, eu vou comparar o cálculo da alternativa A com o da B. O que der menor é a alternativa mais viável, economicamente falando. Então, a análise de viabilidade econômica, de uma forma grosseira, é a utilização do método do valor presente. Então, veja lá como é que ocorre o método do valor presente. Veja lá, eu tenho essa tabela aqui, tá? Mas antes de ver essa tabela, eu quero passar para esse slide. Olha essa fórmulazinha simples, que nada mais é do que a fórmula de juros composto. Nada mais é do que o juro composto. Tá? Juro composto, J é C vezes 1 mais I elevado a T. Né? Então, J é C vezes 1 mais I elevado a T. É a fórmula do juro composto. Olha aqui, para analogia. Juros compostos, que você já deve ter estudado na sua vida em algum momento, ou em disciplinas do básico da engenharia, matemática financeira, ou estudando para concurso, talvez aí, né? Onde tem lá uma formulazinha que diz o seguinte: os juros, o valor dos juros é igual ao capital investido vezes 1 mais a taxa de juros elevada ao tempo de aplicação. Da mesma forma, essa fórmula pode ser assim: C é igual a J, né? O capital é igual, C é igual a J, dividido por 1
mais I elevado a T. Pessoal, vocês concordam que o capital é o valor presente? Então, se eu substituir isso daqui, eu vou ter valor presente é igual aos juros, que é o valor que eu vou pagar no futuro, né? Então, valor futuro dividido por 1 mais I, que é a taxa, elevado ao tempo. Certo? Então, valor presente é o valor futuro dividido por 1 mais I elevado a T. Tá? Ou daqui eu também posso inferir o seguinte, ó. Também posso inferir daqui que VF é igual a VP vezes 1 mais I elevado a T. Tá? Mesma coisa. VF é igual a VP vezes 1 mais I elevado a T. Então, I é a taxa. Aí, olha só a mágica da coisa. Ó. Deixa eu ir para depois. T é o tempo. I é a taxa de juro ou de desconto. Depende se você está indo do presente para o futuro. Aí você vai aplicar a taxa de juros ou voltando para obter o valor presente. Ou voltando do futuro para o presente. Aí é o desconto. Tá? Presta atenção então aqui, ó. Vou voltar ao slide. Alternativa A, alternativa B. O que eu vou fazer para A é o mesmo raciocínio do B. Ano, não são 15 anos? Implantação, ano 0. Implantação. Um ano depois, despesa com energia elétrica, 6 mil, entende? Então, no momento 0, no tempo t igual a 0, eu coloco só implantação. Então, eu tenho o ano 0, porque é o momento t igual a 0, e o ano 1 até o ano 15. O mesmo vale para A e para B. Tá? No ano 0, eu só coloco uma informação. A implantação, 120 mil para a alternativa A, 150 mil para a alternativa B. Aqui eu coloco o resultado. Qual é o valor presente do ano 0? 120 mil. 120 mil não foi gasto hoje, no ano 0, no momento da implantação? Então, quanto que eu estou gastando aqui por enquanto? 120 mil. Agora, tudo que vem depois do ano 0 já é futuro. E depois eu vou voltar para o presente, ok? Então, tudo do ano 1 para frente é futuro. O ano 1 só vai acontecer daqui a um ano. Concordam? Então, esses 6 mil reais aqui é o que eu vou gastar daqui a um ano, não é? Concordam? 6 mil. Mas não é com uma taxa de 3% ao ano, ou seja, no segundo ano, daqui a 2 anos, quanto eu vou pagar de energia elétrica? 6 mil mais 3% disso, ou seja, 6 mil mais 180. 6.180. Então, se eu for pagar isso somente lá na data de vencimento, que é daqui a 2 anos, lá naquele dia, eu vou pagar 6.180. Mas, aí agora vem a mágica, ó. Esses 6 mil reais aqui, que eu vou pagar daqui a um ano, se eu antecipasse essa data de vencimento, para pagar hoje, no ano 0, no dia da minha implantação, aí eu estaria voltando, né? Estando voltando, eu estou aplicando o quê? Juro ou desconto? Desconto. E o desconto é de quanto? O desconto é de 11%. Então, eu vou retirar 11% de 6 mil. 10% dá 600. 11% dá um pouco mais de 600. 660. 6 mil menos 660, 5.400 aproximadamente. Olha só. Então, eu pego esses 6 mil, que daqui a um ano, naquela data de vencimento, eu vou pagar, se eu for pagar lá naquele dia lá, daqui a um ano, eu vou pagar 6 mil. Se eu antecipar esse pagamento para hoje, eu tenho um desconto de 11%. Eu pago quanto? 5.400. Ok? Agora vamos descer aqui, ó. Isso aqui é no momento presente de cada data de vencimento. De cada data de vencimento. Então, esse valor aqui daqui a 2 anos, eu vou pagar quanto? 6.180, porque é 6 mil mais 3%. Depois, 6.180 mais 3% disso, porque é juro composto. Porque senão esse valor seria 6.360. Que seria sempre 180 mais 180 mais 180 mais 180, mas não é não, é juro composto. Essa fórmula é de juro composto. Então esse cara aqui é o valor calculado com 3% em cima do valor anterior, não em cima do inicial. E aí seria juro simples.
Tá claro isso para você, pessoal? Então eu vou ter aqui 6.180 mais 3%, 6.365. Aqui, 6.365 mais 3%. Aí vai chegando, vai chegando, vai chegando. Isso aqui vai aumentando. Agora, cada um desses valores, por exemplo, pega esse valor aqui de 8.000 no 10º ano, não, no 11º ano. Se eu for pagar hoje, a data, se eu antecipar a data de pagamento em 11 anos, aí eu tiro aqueles 11% ao ano. 11% ao ano de desconto. Tá? Então eu uso essa. Aí eu uso qual fórmula? Essa ou essa? Se eu estou antecipando para calcular o valor presente, eu vou calcular, eu vou usar essa. Né? Eu quero calcular um valor presente. Isso daqui é um valor futuro. Então nessa fórmula que eu estou calculando o valor futuro, eu estou usando assim, ó. Para calcular esses valores aqui, eu estou usando a fórmula assim, porque eu estou calculando o futuro. E nessa coluna aqui, eu estou voltando para saber quanto eu pagaria hoje. Então, eu estou voltando do futuro para o presente, eu estou dando um desconto. Então, eu tenho o futuro, quero o presente. Eu vou calcular com essa fórmula. Tá? Bom, feito todos esses cálculos, eu pego o valor presente aqui de cada mês, incluindo a implantação, né? Isso aqui é a implantação mais operação, somo todo mundo, deu 170 mil. Na alternativa B, deu 167 mil. Por uma diferença pequena, mas a alternativa mais barata, mais viável é a B. Veja que ela tem uma implantação maior, mas ela tem uma operação menor. E aí eu vou dar uma dica, uma crença minha. Eu, professor Adriano Gomes de Matos, sou fã de você gastar mais na implantação para que você possa gastar menos na operação. Por quê? A implantação é só uma vez, a operação é para o resto da vida, ou seja, pelo menos para o resto do alcance do projeto. Você vai estar todo mês com conta maior. Tá? Então eu prefiro comprar ou fazer o mais caro para eu ter uma operação mais barata do que fazer o mais barato para eu ficar tempo o resto da vida uma operação mais cara. Tá? Bom, e aí eu coloco esse slide e apresento aqui a planilha que eu fiz. Ó. Então aqui tem um link e eu vou tomar a liberdade, pessoal, de mostrar essa planilha para vocês. Eu tenho aqui uma cadeira e tal. Então eu vou mostrar essa planilha aqui para vocês rapidamente porque ela já está explicada. Tá? Olha só como é que está essa planilha. Ó. Eu coloquei aqui, só um instantinho. Pronto. Olha só, eu coloquei aqui as informações necessárias. Tá? Aqui eu tenho alternativa 1, na verdade alternativa A. Né? Alternativa A. E aqui a alternativa B, para ficar bem certinho de acordo com o que está aqui. Alternativa A e alternativa B. Tá? Vou até salvar aqui. Tá. Veja aqui, alternativa A, 120 mil reais de investimento, a B 150. Energia elétrica, 6 mil, 2 mil. Aí, taxa de juros, 3%, taxa de crescimento, taxa de desconto, 11% ao ano, ok? Eu sempre tenho que colocar a unidade, tá, pessoal? Sempre tenho que colocar a unidade da taxa. E aí eu venho montar a planilha, ó, do jeito que eu expliquei para vocês, ó. Despesa com implantação, 120 mil reais, né? Traz os 120 mil reais para cá. Despesa, aqui é simplesmente F2, por quê? Porque é 6 mil ó, no primeiro ano, né? 6 mil. Assim como aqui é 2 mil, tá? É o F3, ok? 2 mil. Agora, olha como é que eu calculei essa fórmula aqui, ó. Olha como é que eu calculei. Presta bem atenção para fazer a planilha, ó. Aqui está escrito D10, tá? D10, pessoal, é esse cara aqui, ó. Tá? Vezes. Então aqui é o seguinte, eu estou querendo calcular um valor lá no segundo ano a partir do primeiro ano. Então eu quero vir do presente para o futuro. Então eu quero calcular um valor futuro a partir do
conhecimento do valor presente. O valor presente é 6 mil. Então, quem é o valor futuro? É o presente, que é 6 mil, vezes 1 mais I, e é a taxa. Qual taxa? A taxa de juro, porque eu estou indo para frente, ó, 3%. Elevado a T. Que T? Aí você pega o momento anterior, a 1 ano. Tá? Por quê? Porque daqui para cá, apesar de eu estar no segundo ano, daqui para cá passou 1 ano. O intervalo de tempo transcorrido é 1 ano, por isso que eu tenho que pegar o anterior. Tá? E se eu vier para os outros, mesma coisa. Ó. Se eu vier para os outros, mesma coisa. Pego os 6 mil, esse 6 mil é constante. Por quê? Porque ele é o valor presente. Tá? Vezes 1 mais a taxa, 1 mais a taxa, tá aqui a taxa, elevado ao tempo que passou. Tá? E assim por diante. E aí eu vou obtendo essa turma aqui. Ok? Aí você diz assim, professor, agora há pouco você falou que esse cara é obtido a partir desse. Se eu pegar a forma de juros simples e jogar 3% nisso aqui, vai dar isso aqui. Agora, o juro composto, eu posso pegar sempre em função do valor inicial, desde que eu utilize a fórmula do juro composto. Então, o que eu falei é a mesma coisa, de uma forma diferente, mas é a mesma coisa do que está na fórmula aqui, tá? Beleza, então aqui eu já tenho aqui como eu obtive a primeira coluna. E a segunda coluna? Agora é desconto. Ó. Então, essa segunda coluna é a resposta para a seguinte pergunta. Se eu fosse pagar esses 6 mil que vai vencer daqui a 1 ano, se eu fosse antecipar esse pagamento para hoje, com um desconto que é de 11%, quanto eu pagaria? Então, eu estou vindo lá do futuro, voltando para o presente. Então, agora eu quero descobrir o valor presente a partir de uma informação futura, tá? Então, pode ver que eu vou clicar aqui na fórmula para você ver como é que ela tá, ó. Pode ver que ela tem aqui uma barra de divisão, é uma divisão, do jeito que está aqui, ó. Então, quem é o meu valor presente? É o valor futuro, sendo que o futuro é o que está ao lado esquerdo dele. O futuro é 6 mil. Eu vou antecipar em 1 ano, né? E aí aqui eu pego o mesmo tempo, ó. Tá? E aí eu obtenho o valor presente. Se eu vier para outro aqui, ó, mesma coisa. Mesma coisa. O ano é o mesmo, tá? Então cuidado com esse macete. Quando eu vou calcular o valor futuro, eu pego o ano anterior. Quando eu vou calcular o valor presente, eu pego esse mesmo intervalo aqui, tá? Pronto. Então nós temos aí nossa planilha toda construída. Vou dizer uma coisa para vocês. Normalmente eu não dou essa planilha nas minhas aulas no CIGA, não, certo? Normalmente eu não faço isso. Por qual motivo? Porque é muito interessante que os meus alunos consigam construir essa planilha, tá? Então normalmente eu passo isso daí como tarefa para que vocês possam construir. Como o sistema remoto muda tudo, e eu não estou presente do lado de vocês, eu estou procurando compensar isso com uma aula da melhor qualidade possível, com o maior número de informações possíveis. Mesmo assim, eu recomendaria que você construísse essa planilha do zero e batesse os resultados com a que eu fiz, tá? Quem fizer isso daí, me diz no encontro virtual, porque você vai estar aprendendo muito mais sobre esse método do valor presente. E grave, esse método do valor presente a gente vai estudar em vários momentos. A gente vai estudar em concepção, em manancial superficial, a gente vai estudar em adutora, em elevatório, em um bocado de momentos, tá? Beleza, passando para frente. O processo de concepção. Olha o que eu fiz aqui, pessoal. Eu fiz uma animação que mostra mais ou menos todo o processo da concepção do sistema de abastecimento de água. Ou, na verdade, de qualquer projeto de engenharia, tá? Eu começo com o levantamento das características, né? Características físicas, topografia, geologia, tudo mais que for precisar em termos de característica física. Por que topografia? Porque eu preciso saber se a adutora vai ser apoiada, vai ser elevada, eu preciso saber se a adutora vai ter grandes variações de relevo, preciso saber uma série de questões, tá? A partir disso, levantamento também das características socioeconômicas, como a gente já mencionou quais são, tá? Levantamento de características demográficas, população, renda per capita, estratos sociais, divisão disso por bairros, tá? Paralelo a isso, levantamento do sistema que eu já tenho.
Porque normalmente os sistemas de abastecimento de água são só ampliações, né? Ou mudanças, né? Ninguém começa uma cidade do zero. Ah, hoje não existe nada aqui, vamos construir uma cidade, né? Às vezes existe, começa com um loteamento, mas não é uma cidade, tá? Bom, paralelo a isso, uma pesquisa dos mananciais que eu tenho próximos, de onde eu posso extrair água, ok? Tudo isso daqui constitui a etapa de levantamentos, ok? Então veja que eu tenho dados em função da demanda, isso aqui é demanda, tá? Dados físicos, socioeconômicos, pesquisa de manancial e levantamento do que tem, para ver quanto eu preciso complementar, tá? Juntando essas informações com essa, eu vou calcular a demanda, tá? Ou seja, qual é o consumo que eu preciso por dia, né? Tantos litros por habitante dia, isso vai implicar numa certa vazão diária e num certo volume diário, tá? E aí, a partir da pesquisa de mananciais, quais são as estimativas de vazões mínimas que esses mananciais me dão? Por quê? Presta atenção. A minha demanda, ela precisa ser menor do que a vazão mínima. Vamos supor, eu tenho um rio, vamos supor, vou apagar aqui, tá? Vou apagar aqui e vou colocar isso exemplificadamente para vocês. A minha demanda é de 1000 litros por segundo, tá? Essa daqui é a minha demanda. E aí eu tenho um rio. E esse rio me dá uma vazão máxima de 2000 litros por segundo. Uma vazão mínima de 500 litros por segundo durante 8 meses. E uma vazão máxima de 2000 durante 4 meses. Tá? Eu vos pergunto, qual é a vazão média que esse rio me dá? Vamos fazer a média ponderada? 2000 vezes 4 meses dá 8.000, né? 500 vezes 8 meses dá mais 4.000. 8.000 mais 4.000, 12.000. Dividido por 12, vamos fazer o seguinte, vamos botar aqui 600. Tá? 8.000 mais 4.800, 12.800. Dividido por 12, tá? Pegar aqui 12.000 por 12 dá 1.000. 800 por 12 dá... Vamos botar 70? 1.070. Aproximadamente. Aproximadamente 1.070 litros por segundo. Então, presta atenção. Presta atenção que isso aqui vai cair na prova. Tá? Presta atenção. Eu tenho uma população que precisa que eu me dê em qualquer dia do ano, isso aqui é por dia, 1.000 litros por segundo. Em qualquer época do ano. Eu tenho um rio que durante 4 meses do ano me dá 2.000. 2.000 é maior do que quem? Do que 1.000. Ok. Durante 4 meses por ano, esse rio aqui me atende. O problema é que durante 8 meses por ano, esse rio não me atende. Ele só me dá 600 e eu preciso de 1.000. Né? Então, 8 meses por ano, esse rio não me atende. Então, no primeiro momento, olha aqui a vazão mínima, 600. No primeiro momento, esse rio não caberia, eu não poderia utilizar, eu descartaria. Mas aí eu faço uma pergunta para vocês. Você vai descartar, simplesmente descartar, no Nordeste brasileiro, semiárido, onde a água é um bem tão escasso de se encontrar? A gente não pode se dar esse luxo. Então, olha o que a engenharia faz. Me diga uma coisa, se eu pudesse ter uma maneira de guardar essa água que sobra durante esses 4 meses, de reservar essa água que sobra durante esses 4 meses, para poder utilizá-la nos períodos de seca, nos períodos de baixa estação, esse rio me atenderia?
Aí você teria que calcular a vazão média. A vazão média nós calculamos, é 1070. Então, a vazão média é maior do que a vazão, do que a demanda, significa que se eu construir uma barragem que tem a finalidade de represar a água, você construir uma represa e transformar aquele rio num reservatório natural, eu vou conseguir utilizar durante um ano inteiro esse rio para abastecimento, desde que eu construa a barragem. Então eu vou fazer aqui um passo a passo. Primeira comparação que eu faço, mínima com a demanda. A vazão mínima é menor do que a demanda? Então, num primeiro momento, esse rio não me atende. A vazão máxima. Porque, olha só, se a vazão máxima já for menor do que a demanda, esse rio não vai te dar água nunca. Entende? Porque a própria vazão máxima, se ela for menor do que a demanda, já fica difícil. Porque eu tenho um déficit em todos os meses. Aqui eu tenho superávit hídrico durante 4 meses. Né? Então, esse superávit compensa esse déficit. Mas se eu só tenho déficit, como é que eu vou chegar nesse valor? Não dá. Então, primeiro, a vazão mínima é menor do que a demanda? De novo, a vazão mínima é menor que a demanda? Não. Vamos supor que a vazão mínima é de 1.200. Ora, se a vazão mínima já é maior do que a demanda, já me dá mais água do que eu preciso, até nos meses de seca, eu posso usar esse reservatório, esse corpo hídrico, sem nem precisar construir barragem. Se a vazão mínima for maior do que a minha demanda, eu posso usar, anote isso no papel, transforme minhas palavras em equação. Se a vazão mínima já for maior do que a demanda, então eu posso usar sem reservatório, sem construção de obra. Mas, se a vazão mínima for menor do que a demanda, que é o caso dessa questão, 600 é menor do que 1.000, aí eu vou ter que partir para outras comparações. Aí eu olho logo aqui a máxima, vejo, a máxima é maior que a demanda significa que eu tenho déficit numa época do ano, mas eu tenho superávit noutra época do ano. Aí vamos ver a média. Faço a média. A média é maior do que a demanda? Atende. A média é menor do que a demanda? Não atende. Professor, e se a média for menor do que a demanda? Assim mesmo eu posso utilizar? Pode, mas aí você vai ter que utilizar isso para um percentual da demanda. Hipoteticamente, 50%. E os outros 50% você vai ter que procurar outro corpo hídrico, outro manancial. Tá? Seja ele superficial ou subterrâneo. Tá? As dúvidas sobre esse exemplo vocês vão trazer para o encontro virtual. Tá? Então, continua aqui. Pego a demanda, comparo com a vazão mínima, defino o horizonte de projeto. Tá? Defino as vazões de projeto para o sistema e para cada parte do sistema. Num coube eu dei uma subidinha, né? Aí depois disso, formulo as alternativas. Depois disso, faço o anteprojeto, o pré-dimensionamento das alternativas. Depois disso, dois passos. A avaliação econômica das alternativas e a avaliação das vantagens e desvantagens das alternativas. Isso aqui foi do jeito que eu encontrei na minha literatura, mas eu prefiro chamar isso daqui de um quadradinho único, chamado análise de viabilidade. Porque a análise de viabilidade é econômica, técnica, ambiental, legal, social. Tá? Bom, e aí eu continuo. Escolha da concepção de projeto, estudos econômicos e determinação das necessidades tarifárias, quanto eu vou cobrar pela outorga do uso da água, e a descrição da solução adotada. Então é mais ou menos isso daí que é um estudo de concepção. Não é algo pequenininho, pessoal, tá? Não é algo pequenininho, tá? Isso aí é a imagem toda, como é que seria, ok? Bom, concepção de sistemas de abastecimento de água. Então, olha só. Depende principalmente do tipo de manancial, da topografia da área,
e da população a ser atendida. Tá? Eu posso conceber uma captação em manancial superficial ou subterrâneo. Se for em manancial superficial, eu já falei para vocês, em água corrente, curso d'água, em água parada, captação em represa, rio, açude, né? E tem diferença, principalmente no que tange a qualidade da água, e isso vai influenciar na estação de tratamento de água, tá? E tem ainda captação em manancial de serra, que já me fornece água de boa qualidade. A gente vai estudar isso aí mais na frente. Então são as três possibilidades, regras gerais ali, para captação em manancial superficial: água corrente, água parada ou manancial de serra. Tá? A captação em manancial superficial, subterrâneo, perdão, pode ser através de caixa de tomada e dreno, poço horizontal ou poço profundo. Sendo que o mais comum é o poço profundo, mas você tem as três opções. Depende de quê? De várias coisas. Por exemplo, do tamanho da população a ser atendida, do lugar que você está. Normalmente em praia, onde tem duna, é de um jeito, tá? Em cidades é de outro jeito, mas vai variar, tá? Isso aqui a gente vai estudar mais no capítulo de manancial subterrâneo e aqui no de manancial superficial. Mas eu tenho aqui alguns exemplozinhos de sistemas de abastecimento de água. Sistema com reservatório apoiado a montante. Veja, reservatório é esse, ó, a montante de quem? Da cidade, antes da cidade, montante não é antes, montante antes, tá? Então eu tenho um sistemazinho aqui, onde eu tenho um adutor, isso aqui já foi, essa ilustração já foi mostrada, e como eu tenho um relevo aqui que favoreceu, porque a cota do local aonde o reservatório está é mais elevada do que a cota da cidade, eu não precisei construir uma torre ou reservatório elevado. Não precisei para dar pressão. Bastava apoiar o reservatório no solo, que eu já tenho altura suficiente para me dar a pressão que eu preciso, que é de no mínimo 10 metros por volume d'água. Entendem? Então isso aqui é uma possibilidade. Vendo isso daqui em planta, eu teria isso daqui, ó, reservatóriozinho apoiado, grande, né? Grande. Aqui é uma circunferência grande, comparado ao que nós vamos ver mais na frente. Bom, reservatório enterrado e reservatório elevado a montante, tá? Vejam que eu tenho uma cidade plana. Eu não posso simplesmente tirar a água desse reservatório e esperar que a água venha para a cidade com pressão, porque ela vai perder energia por conta da perda de carga. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que construir um reservatório elevado ou torre, tá? Para que essa torre, que na verdade os reservatórios elevados têm como principal função dar a pressão que a água precisa para chegar na cidade, certo? Por enquanto eu estou usando termos não tão técnicos quanto os termos que a gente vai usar lá no capítulo de redes, que é onde a gente estuda isso, tá? E aí eu faço um reservatório elevado para que eu tenha altura suficiente para a água vir para cá com pressão. Mas como é que a água vai subir aqui? Aí eu construo um reservatório apoiado, grande, onde a maior parte da água vai ficar aqui. Por que, professor? Porque essa obra aqui é uma obra cara. Então a gente faz o menor possível. A finalidade desse cara, não é reservar a maior quantidade de água possível. E isso vai ser aqui, que é mais barato. A finalidade desse é dar pressão. Então eu construo um reservatório elevado, mas antes dele, no mesmo centro de reservação, eu construo um reservatório enterrado ou apoiado. E aí eu uso uma bombazinha para tirar a água daqui e mandar para esse reservatório. É um bombeamento mais barato, né? Uma aduçãozinha bem pequenininha, certo? Então é assim que eu faço. Esse reservatório com menores dimensões e esse bem maiores. 10 a 5% da capacidade total de reservação é aqui. Os outros 90 a 95% é aqui. Ok? Isso aí é uma característica de cidades planas. Precisam de reservatórios elevados ou torres. Tá? Bom, aqui eu tenho um sistema que eu tenho uma cidade que tem uma região alta e uma região baixa. Como você vê aqui, ó, zona alta e aqui zona baixa. Então aqui é elevado e aqui é baixo. Vejam que
que saindo da estação de tratamento de água, ele manda para um reservatório centralizado, vem por gravidade, mas para esse reservatório centralizado ele vai dividir a água que vai para a zona baixa e a água que vai para a zona alta. A água que vai para a zona baixa, ele faz um reservatóriozão maior para essa região. E como ele é maior, eu lhe garanto, ele é enterrado ou apoiado. Ele não é uma torre, porque se fosse uma torre seria uma bolinha pequena. Mas esse daqui precisa de uma torre, ó. A torre é representada por uma bolinha pequena, porque ele tem dimensões bem menores, né? E essa torre tem como principal finalidade dar pressão para a água chegar na zona alta. Como a zona é alta, eu precisei de uma torre para ficar mais alto ainda. Tá? E obviamente que para a água chegar nessa torre eu precisei de uma bomba, de uma estação elevatória. Ok? Então vejam como eu vou começando a dar complexidade aos sistemas de abastecimento aqui, com simples esquemas pequenos, de uma cidade que tem relevo, zona alta e zona baixa. Tá? Aí eu tenho alguns exemplos, ó. Alguns exemplos. Aí aqui eu começo a dar um pouco mais de complexidade. Eu vou explicar isso primeiro, mas os próximos vão ficar para vocês para estudarem em casa, tá? Então vejam que eu tenho aqui lá na cidade de Sorocaba, eu conheço a cidade, estive lá algumas vezes, em São Paulo, tá? Cerca de 100 quilômetros da capital. Ele está retirando água aqui desse rio Sarapuí, que é afluente do Sorocaba. Aqui é o ponto de captação, é a tomada d'água. Aí tem aqui, ó, EEAB, Estação Elevatória de Água Bruta. Aonde ele manda para onde? Para uma caixa de areia. Olha, professor, eu estudei lá em saneamento, e a caixa de areia é uma das primeiras unidades lá na estação de tratamento de esgoto. Então ela faz parte da estação de tratamento. Então quer dizer, professor, que aqui já é estação de tratamento? Não. Essa caixa de areia, separadinha, logo na saída, logo na boquinha da garrafa, da tomada d'água, ela não tem a finalidade de tratar a água para dar potabilidade a ela. Não. Ela tem a finalidade de retirar a areia e partículas suspensas para que isso não fique na água e não vá por atrito, por abrasão, danificando a tubulação. E principalmente danificar a bomba. Então, ela é um mecanismo, um dispositivo de proteção do sistema. Anote isso. Essa primeira caixa de areia é um mecanismo de proteção do sistema. Ela visa proteger a bomba, a estação elevatória, para evitar a abrasão, evitar a entrada de partículas sólidas no rotor da bomba, das bombas. Ok? E aí eu tenho a estação elevatória, né, de água bruta, vem para cá, aí aqui eu tenho a estação de tratamento de água, da qual a casa de química é uma das etapas onde eu tenho alguns dosadores para colocar material para corrigir pH, substâncias, né, para corrigir pH, acidez e por aí vai, tá? Mas eu não vou entrar nesse detalhe. Passa pela estação de tratamento de água, aí vem para cá, ó. Aí aqui eu tenho uma EEAT número 1, estação elevatória de água tratada. E aqui está escrito, ó, poço de sucção, tá? Me diga uma coisa. Se eu vou retirar água, eu tenho que retirar de algum lugar. Eu não posso simplesmente retirar a água do ar num canudo. Então eu tenho que ter, lá nas instalações hidrossanitárias a gente viu isso aí como reservatório inferior, né? Aqui a gente chama isso aqui de poço de sucção. Nada mais é do que um reservatóriozinho que vai servir apenas para eu mergulhar a tubulação de sucção, o canudinho, né? Mergulhar a tubulação de sucção da bomba e sugar a água de lá. Então, o poço de sucção é para isso. Eu sou tutor da empresa Júnior da Alpa Engenharia, com muito orgulho. E nós pegamos projetos e a gente discute muito isso, e em sala de aula também com os alunos, em geral, a gente discute muito isso, que em Mossoró há um hábito constante, eu já falei isso em outros vídeos, de, no próprio ramal predial, as pessoas inserirem a sua bomba, sem construir um reservatório inferior. Quais são as consequências disso? Além de você ter uma enorme probabilidade de danificar a bomba e uma certeza de reduzir em muito a vida útil dela, você está fazendo uma maldade com a sua vizinhança.
Porque a pressão que já não tinha, você está tirando mais ainda dos outros para pegar para si. Então você está furtando pressão. E aí o seu vizinho sem pressão vai fazer a mesma coisa, vai furtar de você de novo. E o outro também, e o outro também. E isso aumenta o problema do abastecimento de água, por exemplo, na cidade de Mossoró. É muito comum isso, tá? Bom, e aí você tem que ter esse poço de sucção para poder puxar a água dele. Puxou, a água vai distribuída aqui entre 3 reservatórios. Aqui são as zonas da cidade, ó, várias zonas, vários bairros. Aqui eu já tenho uma zona baixa, onde um reservatório apoiado já deu suficiência para isso. Tá? Distribuiu em 3 aqui, manda desse para cá e desses outros aqui vai vindo para outra elevatória, para uma torre. Outra torre por quê? Porque tem zona alta por aqui, ó. Tcharam, né? Provavelmente essa região toda é mais alta do que aqui. É um relevo. Se você tivesse as curvas de nível aqui, isso aqui é mais alto, isso aqui é mais baixo. E é mesmo, porque o ponto mais baixo do relevo é sempre o rio. Né? Então aqui é mais baixo, aqui vai aumentando. Aí vem uma torre. Dessa torre ele manda para esse reservatório para ir para o Parque Novo Mundo, que é um bairro. E dessa torre ele manda para cá e para cá. Outra torre, residencial de Lourenço. Aqui nem precisou, manda direto para cá, significa que tem pressão. E aqui tem outra torre e um EPAT. Professor, o que é EPAT? Estação pressurizadora. Estação pressurizadora, isso aí é um booster. O booster nada mais é do que uma bomba normal, como qualquer outra bomba, mas que não tem a finalidade de recalcar a água, de elevar a água de uma cota para uma cota superior. Não. Ele tem a finalidade de fornecer pressão à água para que a água chegue lá com a pressão necessária. Pode ser que isso aqui seja até plano. Ok? Veja que eu comecei a aumentar aí a complexidade do sistema de abastecimento de água, né? Até aqui eu expliquei bem, mas a partir daqui vai ser com você, vai ser sua tarefa de casa, né? Aí você vai se lembrar daqueles memes. O professor coloca um exemplo lá bem simplesinho, quando pede para a gente fazer um mais complexo. Mas a lógica é a mesma, tá? Você vai só analisando aqui eu tenho vários pontos de captação, ó, no mesmo sistema hídrico, e aí vem para ETA, estações elevatórias, vejam aí, tá? E isso aqui não é projetado de uma só vez, isso aqui é ao longo do tempo, ao longo do crescimento da cidade, tá? Isso aqui é o resultado de várias ampliações, ok? Bom, captação em manancial superficial represas. A maior parte das grandes cidades, das grandes regiões metropolitanas brasileiras, utiliza água desse tipo de manancial, tá? De água parada. Lógico que é preciso fazer uma série de intervenções, interligando um rio com outro, um açude com outro, construindo barragens, para que eu consiga ter água suficiente para abastecer grandes cidades, principalmente regiões metropolitanas, tá? Então eu tenho como exemplo aqui a região metropolitana de Fortaleza, que é composta por, aqui dizia 13 municípios, mas eu acho que hoje é muito mais, né? Desses 13, você tem Fortaleza. Há 20 anos atrás, a maior cidade do Ceará era Fortaleza, a segunda era Juazeiro do Norte, a 500 km de distância no sul do estado, e a terceira Sobral, na região norte do estado. Tá? Hoje, a região metropolitana cresceu tanto que você tem integrados com Fortaleza, já por ruas de bairro, já não há diferença, Caucaia, que é a segunda maior cidade hoje, ligada, colada com Fortaleza, emendada, o que torna Fortaleza maior ainda, e Maracanaú, a terceira. Aí depois vem Juazeiro, depois vem Sobral, tá? Então, aí você ainda tem Eusébio, Aquiraz, e algumas outras cidades, Horizonte, na região metropolitana, Beberibe, eu acho que hoje são mais do que 13 cidades. Então eu tenho que ter um sistema muito robusto, isso aí dá na região metropolitana cerca de 4,5 milhões de habitantes. Eu tenho que ter um sistema muito robusto, feito pela integração, tá? E aqui eu tenho o famoso sistema Pacuti, Riachão, Gavião, né? É um sistema integrado onde eu tenho vários açudes, o açude Gavião, Riachão, Pacuti, Pacajus, o Canal do Trabalhador, feito em 1994, na gestão do então governador Ciro Gomes, tá? Que abastece aqui Caucaia, Eusébio, Fortaleza, Maracanaú e a região metropolitana.
E aí eu tenho outras integrações, eu não vou ficar lendo isso aqui, mas eu tenho outras integrações que fazem parte do sistema. Quando você fala de São Paulo, você tem o sistema Cantareira, né? Que também é a integração de uma quantidade imensa de corpos hídricos, ok? Bom, quando eu tenho manancial de serra, o manancial de serra é uma delícia. Por quê? Porque a água já vem lá da serra sem ter passado por civilizações ainda, né? Por populações. Então ela vem limpa, ela vem sem poluição, bastando apenas o quê? Cloro, porque eu tenho que ter, pela portaria 2914 de 2011, eu tenho que ter um cloro residual que garanta uma possível desinfecção que venha a existir, e o flúor para incidência de cárie dentária, que é obrigatório na água, é obrigatório a nível nacional, na água para consumo humano, tá? Então, outra diferença é que não há necessidade de estação elevatória, desce por gravidade, então eu não tenho aquele custo com operação, o que é muito bom, é uma das maiores vantagens, tá? Você reduzir o custo com operação. Quando eu tenho um manancial subterrâneo, eu falei lá, caixas de tomada, olha essa situação, aqui eu tenho curvas de nível, tá? 103, 102, 101, 100, tá? Eu construo uma caixazinha bem aqui, uma caixazinha com esse padrão que permite a água entrar. A água se junta aqui e sai por essa tubulação, ó, que seria essa. Então isso aí é uma caixa de tomada, eu estou tomando água. Agora, eu estou tomando água de quem? Leia, quando o lençol é freático. Sabe o que é o lençol freático? Quando você está na praia que você escava ali e não sai água no meio da areia, o lençol freático é isso, é a água aflorante. É a água que não está sob pressão, que está nas camadas mais superficiais do solo. E esse lençol tem um nível que é variável. Em épocas de chuva, esse nível sobe, né? E o lençol fica mais próximo à superfície. E em épocas de seca, esse nível desce. E aí você percebe claramente isso quando você escava, por exemplo, uma cacimba, que é um poço raso. Tá? O nível da água dessa cacimba muda mesmo que você não tire nenhum balde de água dela. Em épocas de cheia, esse nível está bem alto. Em épocas de seca, esse nível está lá embaixo. Tá? É o nível da cacimba. A cacimba é isso, é feito de tijolo furado, onde você permita que a água entre. Ok? Então, você tem várias caixas de tomada, e aqui, essa caixa aqui não é uma caixa de tomada, é uma caixa de ligação, para juntar duas tubulações. Sempre que eu vou juntar duas tubulações, eu não junto através de uma conexão, eu junto através de uma caixa de inspeção, por exemplo, tá? Então eu tenho aqui com uma caixa de inspeção, aqui com outra caixa de inspeção, aí junta com essa, vem para cá e vai para o consumo humano, tá? Então quando o lençol é freático e ele aflora formando minas d'água, a captação pode ser feita com caixa de tomada e dreno. Lógico que eu não posso abastecer a população da Grande Natal, nem Mossoró, com isso daqui. Isso aqui é para pequeniníssimas populações. Isso aqui é para comunidades rurais até. Tá? Essas alternativas são utilizadas apenas para muito pequenas comunidades. Não há necessidade de estação de tratamento de água, basta cloro e flúor. Tá? Ok. Eu tenho uma outra possibilidade que é o poço horizontal. O poço horizontal é o seguinte, eu perfuro uma única vez, né? Na verdade eu escavo, onde eu tenho uma bomba, mas eu tenho lá embaixo, no fundo, aberturas horizontais, para lá, para lá, para lá, para lá, com drenos que vão tirando água e mandando para o centro. Isso é um poço horizontal. Então a captação de água subterrânea pode ser feita através de poços horizontais radiais. Radial tem a ver com os raios de uma circunferência, né? Então radiais. Desde que as condições locais sejam favoráveis a esse tipo de tomada. Por exemplo, um lençol freático, porém um lençol freático muito profundo. Tá? Esse tipo de captação minimiza os impactos ambientais, visto que não ocorrerá inundações devido à elevação da água no rio. Show de bola. Bom, e aí o poço profundo. Ó. O poço profundo, já falei, ele não cabe para lençóis freáticos. Pessoal, o lençol, o aquífero, ou ele é freático, que é esse que aflora e não tem pressão,
ele não está sob pressão, ele não está confinado, ele é também chamado de não confinado. E do outro lado, o lençol artesiano ou aquífero confinado. Tá? Ele está entre duas placas sólidas, cristalinas, preso. Ele é como se fosse, muitas vezes, um bolsão de água. Outras vezes, é a água dentro das fendas da rocha cristalina. As rochas cristalinas têm fendas e rachaduras. A água, muitas vezes, está ali no meio daquelas fendas. Outras vezes, em verdadeiras cavernas, né? Totalmente fechadas por água sob pressão. Tá? Então, os poços profundos são uma boa alternativa desde que tenha condições favoráveis. Condições favoráveis de quê? Que ele não seja tão profundo, a ponto do custo dele ser inviável. Né? E aí eu tenho um comentário a fazer sobre Mossoró. As pessoas falam assim, Mossoró é tão quente que até a água é quente. Me incomoda isso, né? Porque eu me sinto um filho de Mossoró, embora não seja. Mas eu explico. E nós temos a obrigação de explicar. Realmente Mossoró é quente, mas não é por isso que a água é quente. Né? A água é quente porque 70% do abastecimento de água de Mossoró vem de poço profundo. E o lençol artesiano lá, ele é muito profundo. Nós estamos falando de profundidades acima de 300 metros, alguns em 600 metros. Tá? E nessa profundidade a água realmente está muito quente. Então, por essa razão, é que a água de Mossoró é muito quente. Tá? Então, é uma boa alternativa sob condições favoráveis, ou seja, desde que você faça uma investigação do subterrâneo e descubra que ali há um lençol. Tá? Inúmeras cidades brasileiras consomem água de poços tubulares profundos. Tubular porque eu perfuro um tubo. Né? Quais são as vantagens? Olha, eu posso perfurar no quintal da minha casa, então eu não gasto com adução. Então, proximidade de extração, né? Próximo ao local de consumo. Boa qualidade da água, geralmente ela é potável, é uma água intocável, tá? E relativa facilidade de extração, tá? Então, vale a pena demais. E aqui eu tenho um pequeno esclarecimento sobre essa questão do aquífero artesiano e do aquífero freático. Olha, aqui eu tenho, pessoal, uma camada de rocha cristalina, representada por essa tracejada. Aqui outra cristalina. Ó. De alguma maneira a água consegue entrar nessa região e vai se acumulando aqui sem ter como sair. Se a água tem como entrar, mas não tem como sair, há uma certa pressão ali dentro. Né? Então a água ali dentro fica acondicionada sob pressão. Então isso daqui, essa região aqui, é um aquífero artesiano. Agora, note que acima dessa placa cristalina não tem outra placa cristalina. Então, aqui eu tenho um solo mais sedimentar. Um solo mais sedimentar mesmo. Uma areia, uma argila, compactados, mais sedimentar. Não é uma rocha cristalina. Eu tenho uma rocha de solo mais sedimentar. E aí a água perpassa, né, pela porosidade do solo e se acumula ali. Né? E muitas vezes ela se acumula aqui formando o leito de um rio, como você está vendo aqui. Né? Então note que se eu escavar, essa é a palavra, um poço no lençol freático, eu vou ter aqui um poço raso, que é uma cacimba. Note que essa linha tracejada é a linha piezométrica, olha só, essa linha tracejada aqui, que está subindo aqui, ó, é a linha piezométrica do lençol freático. Vou falar uma frase impactante aqui hoje. Engenheiro hidráulico que não sabe analisar a linha piezométrica é analfabeto hidráulico. Eu sempre digo isso na minha sala de aula. Engenheiro hidráulico que não sabe analisar a linha piezométrica é analfabeto hidráulico. Tá? Então veja. No caso de um lençol freático, a linha piezométrica coincide, sabe com quem? Com o nível da água de qualquer corpo hídrico aí que tem ali naquele lençol. Então olha como ele coincide com o nível da água do rio. Em época de cheia, o nível da água sobe. Significa o quê? Que a linha piezométrica sobe. Então, nesse momento, isso aqui é uma foto de um determinado momento. Nesse momento, o nível da água dessa cacimba está bem aqui, ó. Por quê? Porque a linha piezométrica está aqui. Se essa foto foi tirada em época de cheia,
Na época de seca, esse nível vai baixar, essa linha piezométrica vai baixar e vai aparecer mais ou menos por aqui. E aí, se você olhar lá na superfície da cacimba para baixo, lá em cima, você vai ver o nível bem mais baixo. Tá? No caso do lençol artesiano, essa daqui é a linha piezométrica do lençol artesiano. Olha, essa daqui, ó. Significa o quê? Que aqui eu não escavei, eu perfurei um poço aqui, ó. Ele está vindo até aqui, ao aquífero artesiano. A água, olha aqui, a superfície do solo, do terreno, está aqui, ó, nessa linha. Então a água ela vai subir até essa altura aqui, ó, até a altura da linha piezométrica. Então eu digo que esse poço aqui jorra água, ele espirra água para fora, é um poço jorrante. Por quê? Porque nesse ponto onde o poço foi escavado, a linha piezométrica está acima da superfície do terreno. Agora, se você olhar para esse outro poço aqui, a superfície do terreno está aqui, ó, e a linha piezométrica dele está aqui. Agora, a água que está aqui, ela vai subir. Sim, ela sobe, porque tem pressão. Mas ela não sobe até a superfície, ela sobe até aqui, ó. E aí eu preciso de bombeamento para fazer a água subir o restante. Compreendem? Beleza. Então, está explicado. O texto que tem aqui é o que eu expliquei na questão, tá? E aí eu tenho um poço profundo com também manancial superficial, que é, na verdade, Mossoró, né? Só que Mossoró, assim, 70% é uma bateria de poços profundos distribuídos ao redor da cidade e 30% é manancial superficial, tá? Eu tive um aluno, que é o Israel, foi um dos meus primeiros alunos, da primeira turma que se formou. Ele fez um trabalho, um TCC belíssimo, onde ele faz um mapeamento de todo o sistema de abastecimento de água de Mossoró. Na ocasião que ele fez esse trabalho, a AKR informou a ele que pretende inverter esses valores. Ela pretende que em breve 70% do abastecimento de Mossoró seja por manancial superficial e apenas 30% por manancial subterrâneo. Tá? Bom, e aí você tem uma distribuição mista, ok? Finalmente, para a gente terminar, o processo de licenciamento ambiental, tá? Que eu já tinha falado para vocês que o licenciamento ambiental é um processo, tá? Então vejam lá, é um processo administrativo, então não é um documento, não é algo que não tenha uma duração, ele leva um certo intervalo de tempo, tá? Pelo qual o órgão ambiental competente, aí esse órgão ambiental competente, aí vai depender muito, tá? Por quê? Porque se você está extraindo água de um manancial que pertence, fronteiriçamente falando, apenas a um município, você vai procurar uma secretaria de meio ambiente, provavelmente, do município, tá? Se ele pertence a mais de um município, como os rios normalmente, tá? Então a jurisdição aí não é o órgão competente, não é o órgão municipal, é o órgão estadual. Se ele pertence a mais de um município do mesmo estado, então você vai procurar a Secretaria do Meio Ambiente do seu estado, daquele estado. Mas se ele passa por mais de um estado, o órgão competente aí passa a ser o Ministério do Meio Ambiente, governo federal, tá? Então você tem aí diferentes competências em função de quem é a jurisdição daquilo ali, tá? Então é um processo administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia aí três coisas, ó, a localização, a instalação e a operação, localização, instalação e operação. Em sequência, você ganha a primeira licença de instalação, se preenchidos os primeiros requisitos, aí ele vai... Vamos lá, eu vou explicar, porque senão eu já estou antecipando, tá? E a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetivamente poluidoras ou que possam causar degradação ambiental. Já falei esse conceito, então vamos para frente. Por que então os sistemas de abastecimento de água são objeto de licenciamento ambiental? Também já respondi isso, porque retiram a água do meio ambiente, né? A resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, do CONAMA, número 1, de 1986,
institui a obrigatoriedade do estudo de impacto ambiental e do seu respectivo relatório de impacto do meio ambiente para as atividades modificadoras do meio ambiente. E o processo é feito em 3 etapas: licença prévia, licença de instalação e licença de operação. Tá? Licença prévia deve ser solicitada na fase de planejamento da atividade, aprovando a localização e a ideia e a concepção. Tá? A licença prévia atesta a viabilidade ambiental do sistema que se quer implantar. A licença de instalação deve ser solicitada após a emissão da licença prévia, na fase de detalhamento do projeto, e olha aqui o mais importante, e deve atender às solicitações e exigências feitas pelo órgão competente na licença prévia para a fase de licença de instalação. Ou seja, na hora que você solicita a licença prévia, você diz assim, olha, eu vou fazer aqui um sistema de abastecimento de água. Aí você manda aquilo lá para o órgão ambiental competente. Aí o órgão ambiental vai dizer, quais são os impactos ambientais? Responda isso. Se tem impactos ambientais negativos, quais são quais são os impactos ambientais? Responda isso. Qual é a vazão que você vai captar? Qual é a demanda? Qual é o corpo hídrico? Tudo isso, tá? Respondeu isso daí, pede a licença de instalação, ele te dá a licença de instalação. Mas quando ele dá a licença de instalação, ele já dá novas exigências para que você peça a licença de operação. Então ele vai dizer, ok, os impactos ambientais são esses. Realize estudos de solução para a eliminação desses impactos ambientais negativos e proponha soluções para realçar os impactos ambientais positivos. O que é que tem efluente de esgoto? Então aumente aí a malha de esgoto, eu estou falando hipoteticamente, tá? Aumente a malha de esgoto aí nessa região, tá? Promova campanhas educativas. Então ele vai dar um bocado de exigências para que você cumpra, para que o seu projeto atenda o critério ambiental, tá? Então esse daí é o processo de licenciamento ambiental. Preenchidas todos os requisitos. E pode acontecer de você não preencher, e aí o processo volta, aí você tenta preencher de novo, ele não aprova, volta, até que ele aprova, ele te dá a licença para operar. Ok? Então esse daí é o processo de licenciamento ambiental. Então, foi uma aula densa, como a maioria das aulas de abastecimento de água. Até peço perdão do tamanho do vídeo muito longo, tá? Mas tinha que ser assim, a gente dividiu os capítulos aí no máximo que pôde, tá? Didaticamente não tinha como eu dividir esse conteúdo aqui. Então a gente terminou aqui a parte de concepção. A partir do próximo vídeo a gente já vê os materiais que são utilizados para abastecimento de água, ok? Então a gente se despede. Salve a bona em nome